Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 10 de dezembro, é aniversário das cidades de Beruri, no Amazonas, Itagi, na Bahia, Cumari, em Goiás, Sul de Minúcia, aqui em São Paulo, e Londrina, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do palhaço e o dia do sociólogo, e é o dia do aniversário do Arthur, nosso produtor de internet. Arthur, parabéns, tudo de bom para você. Bom dia, Amanda, bom dia, Silvia. Parabéns, bom Arthur, dia. Bom dia. Ele falou Arthur, eu já pensei aqui no nosso convidado, mas tem dois com esse nome. Não, Arthur está todo dia passando ótimas informações. Olha, verdade, nossa live está entre as mais vistas, é bacana, é bom. Cada dia um degrau a mais. É isso. Vamos também dar bom dia para o Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe, bom dia, Amanda, bom dia, Silvio e todos que nos acompanham. Você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos, claro, o nosso Twitter oficial, nosso Instagram oficial, @Opinião Rede TV. Mande aí sua participação, sua pergunta, seu comentário, sua dúvida, usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje, perspectivas para 2021. A previsão é de que o Brasil volte a crescer no ano que vem. O agronegócio, que não foi parado pelo vírus chinês, é a nossa maior força. Teremos mais uma vez uma safra recorde. Onde estão as melhores oportunidades de negócio, de emprego? Quais são os maiores desafios que o novo ano apresenta? Aqui no estúdio está com a gente mais uma vez o economista Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Obrigado pela participação de novo. Bom dia, Lacombe. É um prazer. Bom dia, Amanda, Silvio. Bom dia, Constantino, Bittencourt. Bom dia a todos que nos assistem. Também está aqui na bancada, então, Roberto Bittencourt, diretor de agronegócio da Fiesp. Bittencourt, muitíssimo obrigado pela participação. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Lacombe. Silvio, Amanda, o Constantino e o meu colega aqui, Luiz. Espero colaborar com vocês aí no agronegócio. Vamos falar bem do agronegócio brasileiro, que merece todos os elogios, com certeza. E a gente vai agora para a redação do Rede TV News. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no Brasil. Quem tem as informações é a repórter Estela Freitas. Bom dia, Estela. Bom dia, Lacombe, a todos que acompanham a Opinião no Ar. O primeiro caso confirmado de reinfecção pelo coronavírus no Brasil é de uma médica de 37 anos. Ela mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e também trabalha na Paraíba. A primeira infecção dela aconteceu em junho. Em outubro, ela voltou a apresentar sintomas e um novo exame RT-PCR teve resultado positivo. De acordo com o Ministério da Saúde, ela foi infectada por linhagens diferentes do coronavírus. Outros 5 casos de reinfecção estão sob investigação. Uma outra informação importante de hoje é de uma operação da Polícia Federal em 14 estados que investiga fraudes no auxílio emergencial. Foram expedidos 7 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. A Justiça determinou também o bloqueio de R$650 mil de contas que receberam o benefício irregularmente. E olha, Lacombe, morreu agora de manhã o banqueiro Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil. Ele tinha 82 anos e a morte foi de causas naturais. Safra nasceu no Líbano e veio ao Brasil na década de 60. Mais informações no nosso portal redetv.com.br e no Rede TV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. 11h55, horário de Brasília. Eu comecei o programa dando os parabéns ao Arthur, nosso produtor de internet aqui do Opinião no Ar, e também a Renata, de Ribeirão Preto, espectadora do Opinião no Ar, faz aniversário hoje. Renata, beijo, tudo de bom, obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo apoio. Nossa pauta hoje é a seguinte: perspectivas para 2021, hoje com ênfase no agronegócio. É um setor que puxa realmente o Brasil, é um setor que não parou durante essa crise toda que tivemos, com confinamento, quarentena, mas, obviamente, um setor que tem ali um gerenciamento de risco, porque não sei como é que vai ser o ano que vem, como será o ano que vem. Eu começo, então, perguntando ao Roberto Bittencourt, o Brasil sai dessa crise e qual é o papel do agronegócio nessa retomada, Bittencourt? O agronegócio não teve crise. E vai ajudar a puxar o crescimento brasileiro em 2021,
se o clima nos ajudar, porque o agronegócio é sempre dependente um pouco do regime de chuvas, né? Então, tudo leva a crer que vamos ter outro recorde de safra e o agro está capitalizado, a política de crédito rural foi muito boa, o produtor vai investir e certamente vai empregar, e isso vai ajudar toda a cadeia, seja insumos, seja a agroindústria de processamento, e o agro vai contribuir para que o Brasil saia da crise. Certamente, vamos trazer crescimento econômico e dólares, que o agro é um grande gerador de divisas para o país. O superávit na balança vai ser também muito bom, nós vamos ter dólares, vamos ter euros e o agro ele vai contribuir em todos os aspectos com a economia brasileira, Lacombe. Estamos otimistas. Bettencourt, vamos aproveitar para, acho que, tentar dimensionar um pouco para a nossa audiência o tamanho do agronegócio no Brasil, em termos de porcentagem do PIB, geração de empregos, exportações. Você acabou de tocar nesse ponto que é importante. No ano passado, em 2019, representava 43% das exportações brasileiras. Então, quer dizer, vamos dar a dimensão desse setor tão importante da economia. O agronegócio, em termos de PIB, se fala em 20% e tem quem chegue já a 23%, 24%. Porque o agronegócio engloba não somente a fazenda, o produtor rural, engloba insumos, tratores, engloba também fábricas, processamentos pós-colheita, tem uma dinâmica muito grande, movimenta logística, frete. Então, a participação nossa é crescente, mas na balança comercial, a função do agronegócio é essencial para o Brasil. Nós vamos exportar provavelmente próximo de 100 e poucos bilhões de dólares e vamos trazer um superávit muito elevado, podemos falar em 50, 60 bilhões de dólares de superávit do setor, o que vai ajudar o país a cumprir com as suas obrigações internacionais. Então, em termos de importância para o Brasil, 2021 o agro vai ser ainda mais importante do que foi. E o agro não para, ele foi considerado essencial, temos o apoio da nossa ministra Tereza Cristina, então o setor ele está engrenado. É um campeão global. O agro brasileiro hoje é a referência do Brasil. Antigamente era o futebol, agora é o agro. O agro é o campeão mundial. Evidentemente, isso nos traz alguns problemas também, né? Somos temidos aí pela competitividade que o nosso agro tem. Podemos falar sobre isso mais para frente, Silvio. Podemos falar, exatamente. Aliás, o agro é um exemplo de um Brasil que dá certo, né? Inclusive a despeito de muita gente que torce contra, porque na verdade está torcendo contra um governo, né? Mas o agro é um exemplo do Brasil que dá certo e aqui a gente deve lembrar muito bem do excepcional trabalho que faz a ministra Tereza Cristina da Agricultura, além também, vamos falar mais para frente, do belíssimo trabalho que o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também desempenha, muito relacionado ao agro. Agora, Luiz Arthur, eu queria trazer então aqui uma pergunta, que também é a pergunta da Luana Corcovado, que ela enviou aqui pelo YouTube. Estou dando uma espiadinha aqui no que o pessoal que faz opinião no ar com a gente está escrevendo. Ela cita justamente o aumento da safra de grãos, o IBGE divulgou o dado agora há pouco, 4,4%. Queria então a sua avaliação, o que isso representa para a economia e também você pode até falar um pouco do setor sucroalcooleiro também, para além ele tem um carinho especial para esse setor. Ele tem um carinho. Na verdade, o setor sucroalcooleiro é o setor que infelizmente vai mal dentro do agronegócio. E vai mal por uma série de fatores, já falo daqui a pouquinho. Mas sobre o agronegócio, Silvio, é o único setor que cresce esse ano. O Brasil está encolhendo a economia aí em torno de 5%, indústria encolheu, comércio encolheu, serviços encolheram e o agronegócio cresceu. Então é o único setor que deu certo esse ano e, como disse o Bittencourt, vai dar certo ano que vem. Para o ano que vem eu estou muito otimista por causa da China.
Prevejo que a China vai crescer ano que vem 8% a sua economia. E a China é a grande compradora de agronegócio brasileiro. Então, a gente vai bombar de vender produtos para o exterior. Outro fator que ajudou muito o agronegócio esse ano foi que na hora da colheita o dólar disparou por conta da pandemia. Então o agricultor vendeu com o dólar lá em cima, colocou para dentro o quê? Muitos reais. Então o agricultor encheu o bolso de dinheiro. Agora, um ponto de atenção, porque está plantando com o dólar caro e não pode correr o risco de vender o ano que vem com o dólar barato, porque há uma tendência do preço do dólar cair no mundo inteiro. Então tem que ter esse cuidado para o sucesso desse ano nos transformar num problema de dívida no ano que vem. Quanto ao setor sucroalcooleiro, Silvio, o grande problema foi o seguinte: o petróleo na pandemia desabou. O preço do petróleo, do barril, chegou a ter preço negativo. Quando o petróleo fica muito barato, a gasolina fica barata aqui no Brasil. Consequentemente, os motoristas optam pela gasolina e não pelo etanol. Isso pressiona as usinas de álcool, de etanol. E isso gera um problema. Então, muita usina quebrou, ficou no meio do caminho. Eu até, num debate recente nosso aqui sobre privatizações, sobre o papel do BNDES, eu defendi que o BNDES socorra essas usinas, porque eu acho que é um problema pontual. Lá na frente, o Brasil vai precisar do etanol de novo. Mas é um assunto polêmico. Eu sei que o Lacombe não concorda muito com a participação do BNDES no setor de etanol, mas o fato é, o agronegócio vai muito bem, o etanol vai mais ou menos. A gente privatiza o BNDES, entendeu? Aí o BNDES financia quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e vamos embora. Tá dado o caminho aí, ó. Bom, tá dado o caminho. O agronegócio, né, os produtos agropecuários brasileiros, eles são exportados para 170 países, Constantino, mas assim, União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul são os grandes compradores, né? Compram 63% de tudo que a gente produz nesse setor. Então está tudo muito concentrado. E aí eu sei que Constantino, como eu, assim, tem sempre um pé atrás em relação à China, né? E a China continua sendo nosso maior comprador, Constantino. É motivo para alegria eles crescerem 8% e terem essa possibilidade de comprar mais da gente ou não? Era exatamente o assunto que eu ia trazer para o debate, né? O Luiz Arthur já citou aí a importância da China como comprador. É óbvio que o Brasil precisa ser pragmático em relação a isso. É o nosso maior parceiro comercial hoje e o agronegócio é a grande locomotiva do nosso crescimento e das nossas exportações. Então precisa ter algum cuidado diplomático e tudo. Por outro lado, não podemos ignorar que é o país que ameaça a hegemonia americana, leia ocidental, né, no mundo. E não é exatamente um modelo louvável a ser copiado, né? É uma ditadura e que também precisa dos nossos produtos, né? Para falar em economês, o Brasil possui vantagens comparativas nessa área. Nós somos muito eficientes e temos alguns concorrentes como a Austrália, que também está batendo de frente com a China, né? Então não existe só economia no mundo. Então eu queria ouvir dos nossos convidados exatamente como lidar com esse dilema, a importância da China vis-à-vis também a autonomia, a soberania nacional e os valores democráticos que o Brasil defende. Como é que fica isso? Se dá para equilibrar isso na balança, né? E lembrando também da ameaça, a gente falou da ameaça externa, e aí também tem os ambientalistas, né? O Macron e companhia querendo via globalismo ditar como é que a gente vai tocar nosso negócio aqui. Tem as ameaças internas, os próprios ecoterroristas do Brasil e o MST, essas coisas que estão meio fora do radar, não tem mais promovido tantas invasões. Mas eu queria ouvir como é que está esse cenário em relação a essas ameaças. Bettencourt. Olha, Constantino, a China compra 1/3 de tudo que o agro brasileiro exporta. Ela é o nosso maior mercado. Nós estamos dando uma atenção especial, com o apoio do governo, em manter esse mercado aberto, pujante, vai crescer o ano que vem. E nós defendemos que o Brasil seja pragmático, não entre na questão geopolítica global, continue a manter esse fornecimento para a China, mas queremos também abrir novos mercados e diversificar, porque ninguém quer ter um cliente que compre 30%. É mais seguro para o país abrir exportações para outros mercados, seja na Ásia, estamos ganhando espaço na Coreia, no Japão, seja no Oriente Médio e na Europa também. E você falou uma questão fundamental, que é a pauta ambiental. E o Brasil vai ter que lidar com essa pauta. Não adianta confrontá-la.
nós vamos ter, sim, que controlar as ilegalidades do desmatamento que ocorre no Brasil, principalmente na Amazônia. Tem que pôr bandido na cadeia, tem que agir para evitar ilegalidades, porque o agro, ele praticamente não desmata mais, ele é tudo legal, segue a legislação brasileira, que é a mais rigorosa do mundo hoje. O nosso Código Florestal é muito exigente, temos reserva legal, temos que cuidar do meio ambiente e estamos fazendo. Agora, o governo tem que fazer a sua parte, que é controlar esse desmatamento ilegal, madeireiro, mineração. E nós temos no Itamaraty um apoio enorme, não podemos nos queixar, mas precisamos de bons números, porque não adianta ter um corpo diplomático competente e aumentar em 22% o desmatamento. Os números falam por si só, mas com apoio do governo, do vice-presidente Mourão, nós vamos controlar esse desmatamento ilegal que está nos afetando. É porque o agro brasileiro, ele produz cada vez mais na mesma área, ele produz cada vez mais por hectare. Exatamente. Ele não precisa, né, aumentar a área de produção. Não precisa. Luiz, desculpa, Amanda. Não, eu queria só continuar nessa questão das bandeiras e ideologias. Né? Em negócio, então, não tem isso. Não tem isso, Lacombe, mas você lembra quando a gente entrevistou o ministro Ricardo Salles, que eu fiz uma defesa aqui do agronegócio, dizendo que eu não compro o discurso do europeu que acusa o agronegócio brasileiro de provocar desmatamento e que isso seria explicação para o ganho de produtividade. Isso é mentira. Os europeus fazem isso para depois inventar desculpa para sobretaxar o produto brasileiro, porque eles têm medo que o agronegócio brasileiro invada o mercado europeu, porque nós somos muito mais competentes, muito mais produtivos do que o agronegócio europeu. Então, assim, como disse o Bittencourt, a gente tem que melhorar o meio ambiente no Brasil? Claro que tem que combater desmatamento? Tem, mas daí aceitar o discurso do Macron, presidente francês, e que o nosso agronegócio faz isso de propósito para ganhar produtividade, eu não compro esse discurso, como bem destacou o Constantino. A agricultura, a produção agropecuária da França, ela é toda subsidiada, né? Sim. Então, eles sem subsídio, eles não sobrevivem, eles não têm condições de competir com a gente. Nessa mesma linha, eu queria perguntar ao Bittencourt, porque existe, como você mesmo citou, Bittencourt, um aumento real, os números falam por si só, do desmatamento e das queimadas, e precisa haver um combate efetivo que enderece a isso, justamente para não acontecer o que o Luiz apontou, quer dizer, é que de alguma forma a União Europeia use esses números justamente para manchar a boa, excelente imagem que o agronegócio tem em termos de produtividade e competitividade brasileira. Agora, como esses números vêm afetando de fato negativamente o agronegócio? Você tem alguns exemplos? E até lembrando o acordo agora, Mercosul-União Europeia, que precisa ser aprovado ainda pelos 27 parlamentos europeus. Amanda, você falou corretamente. Já estão usando esse desmatamento ilegal da Amazônia contra o agronegócio brasileiro. Os supermercados europeus vão ter que seguir regras extremamente duras e a legislação europeia vai cobrar cada importador de garantir que o produto não venha de áreas fruto do desmatamento. Mas o agronegócio brasileiro, ele não tem problemas com isso, porque nós cumprimos com a legislação, temos grande preocupação com evitar desmatamento, estamos investindo em tecnologia, aumento de produtividade. Como queremos cumprir isso na Europa? Evitando o desmatamento ilegal, que é o que ocorre na Amazônia, que não tem nada a ver com agro. São quadrilhas que invadem propriedades, desmatam, usam violência. É isso que nós precisamos controlar, porque o agronegócio, ele cumpre regras e ele tem uma orientação hoje de sustentabilidade, de cada vez ter números melhores, de produtividade. O Brasil tem vantagens competitivas enormes. Nós temos 2 safras na mesma área, o que é impossível na Europa. Isso melhora o nosso desempenho. Nós temos uma condição de escala, de usar tecnologia. Então,
somos muito competitivos, mas na sustentabilidade estamos sendo difamados por causa de quadrilhas que estão agindo na Amazônia. E precisamos controlar. Mas posso pegar esse gancho, Bittencourt, porque você mesmo mencionou a questão dos números e a minha grande preocupação é a seguinte: é um problema de números ruins que o Brasil apresenta em relação ao restante, ou é um problema de comunicação e difamação, como o termo que o senhor mesmo usou? Porque nós temos uma matriz energética limpa, nós temos 14% do nosso território nas mãos de indígenas, né? Nós temos incêndios na Califórnia, na Argentina, bem ao lado do Brasil, e que não aparecem tanto na mídia, ou que o Macron e a Greta Bittencourt, não, a Greta Thunberg e o Leonardo DiCaprio não mencionam. Então, a minha questão é o seguinte: nós estamos como patinho feio nessa história e precisamos melhorar e mostrar resultados, ou eles atacam de forma infundada? Essa é a minha grande dúvida. Constantino, são as duas coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Eles nos atacam sem os dados corretos, mas também nós, hoje, estamos desmatando mais. E a questão do desmatamento hoje, ela é precisa, ela é vista por satélites, é alta tecnologia. Então, não dá para esconder. O que nós precisamos é comunicar melhor, mostrar tudo que o Brasil faz, a matriz energética, baixas emissões, reservas legais, área indígena, tudo isso o Brasil faz muito bem. Mas por causa de um desmatamento ilegal, nós somos combatidos na Europa, que só tem uma grande preocupação, que é deflorestamento, eliminar a floresta. E eles estão usando isso contra nós. Nós podemos, sim, ter um dado de controlar esse desmatamento ilegal. Basta uma ação mais forte do governo. 12:16, horário de Brasília. Estamos aqui falando de perspectivas para 2021, hoje com ênfase no agronegócio brasileiro. Silvio Navarro. Luiz, queria então aproveitar aí todo o seu know-how e experiência como economista para tentar explicar para quem está assistindo o nosso programa por que o arroz disparou, por que a batata está cara agora, né? Andei notando isso. A inflação de alimentos está alta. Exatamente, a inflação de alimentos. Carne, tomate, vou te dar uma lista. Quem vai ao supermercado, quem vai à feira está notando isso. Então eu queria que você explicasse como é que esse fenômeno acontece, não só o fenômeno inflacionário, mas também esbarrasse um pouquinho na questão do dólar. O dólar alto ajuda na exportação, mas prejudica no consumidor? Como é que funciona? Exatamente, Silvia. Do mesmo jeito que eu disse que o dólar mais caro, o dólar mais alto, ajudou o agronegócio, o agricultor ganhou mais dinheiro, como o preço é dolarizado, para nós brasileiros ficou mais caro. Isso é um fato. Mas não é só o dólar mais alto que explica, não. No caso do arroz, a gente teve um problema de safra. A gente teve nos últimos anos, muitos produtores de arroz migraram para soja e milho. Então, de fato, a oferta de arroz diminuiu. E nós tivemos um fenômeno nesta pandemia que o auxílio emergencial injetou dinheiro importante na população mais carente do Brasil, aumentou o consumo de arroz, feijão e batata. Disparou o consumo, o que é bom, né? Ninguém queria que as pessoas morressem de fome na pandemia, mas o fato é que a demanda cresceu muito e a oferta não acompanhou. Então você tem uma procura por arroz muito grande, a oferta não acompanhou e o dólar elevou o preço, resultado, o preço disparou 50%. Mas vou até deixar o Bittencourt falar, eu quero saber se não tem agricultor escondendo o produto para ganhar dinheiro. Tem isso, Bittencourt? Olha, não tem. Vocês podem ficar tranquilos. O setor agrícola é altamente competitivo. São milhares de produtores. Especulação com arroz, com feijão, ela é muito difícil, não ocorre. Ocorreu justamente isso que o Luiz explicou, que foi um aumento de demanda e um momento de dólar elevado que beneficia muito as exportações. Mas, certamente, no começo de 2021, nós vamos ter um efeito reverso. O dólar caindo... Já caiu bem, né? Já está em 5,10. Já caiu. Mas a safra nova entrando. E o produtor de arroz é o capitalismo. Ele vai responder, sim, a esse preço mais remunerador
há indicações que vai aumentar 10%, 15% a área. Nós vamos ter uma grande safra e vai derrubar preço. Tem que ter paciência. Eu vou te dizer uma coisa, viu, Lacombe? A lista de produtos que subiu, o pessoal que está escrevendo aqui no chat, estou acompanhando, é brincadeira. Não, eu vi que tem gente querendo saber como investir no agronegócio sem ter dinheiro, por exemplo, para comprar a sua fazenda, seu pedaço de terra e plantar. Bittencourt, Luiz, existe um fundo agropecuário, você pode fazer investimentos desse tipo? Você pode e também você pode investir em commodities, mas é o que eu disse, já passou o momento. Os preços subiram muito em função do dólar e da demanda elevada, mas provavelmente quem investir em commodities agora vai perder dinheiro, porque vai ter uma safra grande e o dólar vai cair. Eu sou otimista nesse aspecto. Mas eu tenho uma dica, Lacombe. Tem um papel, Amanda, que se chama LCA, que é Letra de Crédito Agrícola, isento de imposto de renda. Do mesmo jeito que o LCI, que é para o setor imobiliário, não paga imposto de renda. Então você ganha uma boa taxa de juros, qualquer corretor aí, eles vendem esses papéis, você investe a partir de R$100, você consegue investir. Tudo que você lucrar, imposto de renda, zero. Esse FIAGRO que está em discussão agora na Câmara dos Deputados, né, que a intenção é fazer jorrar dinheiro no agronegócio, ele espelha ou reproduz um pouco o que acontece nos fundos de investimento imobiliário. Como é que isso funcionaria? Como é que isso é interessante para o setor? Uma das metas do governo é diminuir a dependência do produtor rural de crédito oficial. Daquele plano safra, do plano safra, de um crédito que vem via dinheiro público. Então, todos esses projetos, como fundos, têm como objetivo que a própria iniciativa privada consiga irrigar de crédito a produção rural. Porque, tradicionalmente, no Brasil, o crédito sempre foi muito caro. Os nossos concorrentes americanos pagando 1% ao ano e a gente pagando 8%, 9%, 10%. Então, o governo sempre teve um papel importante, mas agora, com uma situação de juros mais baixos no Brasil, está possibilitando que a iniciativa privada, bancos e outras formas de capital financiem a agricultura, o que é bom. Então, nós somos favoráveis a aumentar as ferramentas de crédito à disposição do produtor rural. Isso é benéfico. O Rodrigo Constantino com certeza concorda com isso, né, Constantino? Que financiamento público já basta, né? Concordo totalmente. Nós tivemos a notícia hoje aí do falecimento do maior banqueiro do Brasil, né, que era o Joseph Safra, e o setor privado tem certos mecanismos de incentivos mais adequados para cuidar ali da alocação eficiente de recursos escassos, né? Fazer o elo entre poupador e investidor. O setor público costuma ser dominado por outros interesses e uma visão mais míope. Mas eu queria voltar à questão ainda das ameaças internas, que acabou ficando de fora, que a gente falou mais da questão ambientalista e tudo. Como é que está essa história do MST? Ele deixou de ser essa grande ameaça, esse fantasma no setor? Nós estamos vendo aí essa semana mesmo entidades, né, cobrando que a reforma agrária está paralisada no atual governo por falta de recursos e tudo mais. Como é que está essa questão da turma que quer transformar o campo numa coisa mais igualitária e, no fundo, vem aí o fator ideológico, né? Querem destruir esses grandes representantes do agronegócio. Constantino, a verdade é que a reforma agrária no Brasil foi um grande fracasso, foi um fiasco. Em termos econômicos, o governo gastou muito dinheiro e o resultado para a sociedade foi baixíssimo. E isso por quê? Porque hoje o agronegócio é embasado em tecnologia, conhecimento. Aquela história de dar uma enxada para o cidadão e jogar lá na área rural, você vai transformar ele num favelado no campo. Ele não tem como competir com pessoas que têm alta produtividade, alto conhecimento, usam tecnologia, drones, tratores de última geração, agricultura de alta precisão.
Então, a melhor coisa que o país pode fazer é não fazer essa reforma agrária. É muito melhor dar educação, dar conhecimento, dar capacitação para essas pessoas que foram assentadas, que, aliás, é um dos grandes problemas da Amazônia, que os governos brasileiros assentaram milhões de famílias lá na Amazônia e não deram conhecimento, não deram título de terra, eles estão à mercê e passando necessidade. Então não vamos por esse caminho, porque deu errado, os números são claros. Nós não temos dinheiro para jogar no lixo aqui no Brasil. Vamos investir em educação. Infelizmente, não temos mais dinheiro do governo também para o MST. É exatamente o que eu ia dizer. Lacombe, eu tenho uma sugestão para o acabou foi o financiamento. Não, o que acabou também foi o financiamento desses movimentos invasores de propriedades produtivas e muitas vezes movimentos de terrorismo rural, que é o que eles praticam diversas vezes. Acabou esse financiamento. Também, que é o da concentração. Os governos de esquerda terra, foram embora, aí acabou. Como é que você resolve essa questão da concentração de terra e também da agricultura familiar? Qual é o papel que ela desempenha no setor? Olha, Amanda, ótima pergunta. A agricultura familiar, qual que é o mecanismo que deu certo aqui, que os outros países querem copiar? Cooperativas. É isso. É o cooperativismo. É a iniciativa privada criando uma união de pequenos, dando a eles capacitação técnica, capacidade de comprar os insumos a custos mais baixos, ajudando na comercialização, na distribuição. Nós temos um caso de sucesso no Brasil nessa área, sem governo. Então, achamos que o cooperativismo resolve. Agora, quanto à concentração de poder, nós temos áreas muito grandes, nós temos a política tributária do governo. Essas pessoas que produzem muito, elas pagam muito imposto, elas retribuem a nação, elas geram dólares. Então, elas movimentam as cadeias. E se a terra for improdutiva, ela pode ser tributada. O governo tem mecanismos de evitar aquela terra improdutiva. Agora, a escala tem que ser incentivada, porque o Brasil está adotando tecnologias que a Europa não consegue. Por quê? Porque lá são micropropriedades. Aqui nós temos propriedades que podem ter máquinas de alto rendimento, podem ter drones, pode ter agricultura de precisão. E o Brasil ganha com isso. E se tem algum empresário ganhando, ótimo, ele vai pagar imposto, ele vai ajudar. Então, nós precisamos ter uma mentalidade progressista. Ô, Bittencourt, eu até sugeri para o Constantino, para a gente propor para o MST, se eles querem o cooperativismo agrícola. Só que aí tem um detalhe, lá como tem que trabalhar. Aí você não vai conseguir nada. Não, mas é porque a lei prevê, né, que a terra improdutiva possa ser desapropriada. Sim. E possa, por isso tem a reforma agrária, né? E é interessante esse mecanismo de cooperativas que você citou, porque poderia haver uma coordenação justamente nesse sentido. Tem um movimento assim ali na região de Teresópolis, na Serra do Rio, que é muito interessante, que são pequenos agricultores, não são grandes extensões de terra, e eles vendem basicamente para os restaurantes do Rio de Janeiro. Então eles têm lá o caminhãozinho que passa nas propriedades recolhendo, leva aquilo tudo, né, faz o escoamento da produção. Luiz, vou te passar uma pergunta que chegou pelo YouTube do Sérgio Ribas, que acompanha a Opinião no Ar ao vivo pelo YouTube. Obrigado pela audiência. Ele cita o Bittencourt. Na visão do diretor Bittencourt, quais grãos e produtos, os dois podem falar, agro poderão se destacar no ano que vem? Quer dizer, onde é que vai estar ali a galinha dos ovos de ouro no agronegócio no ano que vem? Luiz, olha, Bittencourt, depois Luiz. Certamente, uma estrela o ano que vem vai continuar sendo soja e milho. Por quê? Porque eles são os insumos para a nutrição animal, para a produção de carne. E a China, ela está refazendo a sua indústria de produção de carne de suínos de uma forma técnica, industrial, e vai demandar muita soja e milho também. Então, o Brasil tem garantido esse mercado e vai ter uma precificação muito boa. Agora, nós somos otimistas, há muitas cadeias do agro
que também estão exportando, estão indo bem, tem preço, café. Achamos que o próprio mercado do açúcar vai se recuperar. O Brasil ele vai ter que diversificar a pauta. Agora, estrelas continuam sendo milho e soja. E a China, né? Que e voltou. Não, mas e o setor sucroalcooleiro? Não, vamos lá. Milho e soja é metade do que o Brasil produz. Isso é inegável, Amanda, não tem como fugir disso. Agora, tem alguns setores interessantes dentro do agro, né? O arroz vai recuperar com certeza, porque o preço está vantajoso, batata, etc. Eu queria ressaltar o trigo. O Brasil sempre foi muito dependente de importação de trigo da Argentina. Convenhamos, depender hoje da Argentina não é um bom negócio. Não. Então o trigo está crescendo, isso é bacana. No setor sucroalcooleiro, além do açúcar que o Bittencourt falou e o etanol que deve se recuperar, energia. Hoje o setor sucroalcooleiro, na verdade, é um setor sucroenergético. Produção de energia a partir de cana-de-açúcar. Então tem muita oportunidade aí. Só para complementar, o setor sucroalcooleiro, ele tem o mérito de ter aprovado uma lei chamada RenovaBio, onde, além de produzir energia, açúcar, etanol, ele vai descarbonizar. São os CBIOs, que já estão sendo negociados na B3. Cada CBIO são 1 tonelada de CO2 retirada da atmosfera. Então, é um setor na vanguarda. Vai ter também ganhos ambientais. Vai poder vender crédito de carbono por competência. É um setor que olhou bem para o futuro. Esse mercado de carbono é para o futuro, né? Isso é interessante. Trazer um ponto aqui também, que é um pouco a pauta fiscal em toda essa história. A Cristiane Sá está escrevendo aqui, inclusive, no nosso chat no YouTube, sobre a questão do aumento do ICMS, por exemplo, em São Paulo, como isso se reflete na cesta básica. Eu acho que os dois podem comentar. Diga lá, Bittencourt. Olha, é triste de ver o que o governo de São Paulo está fazendo, que é aumentando impostos durante a pandemia. E aumentando impostos na cesta básica, nos insumos do agro, no agronegócio. 4,14% de aumento de ICMS a partir de janeiro. Então, o que acontece no Brasil? Quando tem algo dando certo, que é o agronegócio, vem já aquela vontade dos políticos de tributar, de tirar dinheiro daquilo que está funcionando bem. Então, isso é uma grande preocupação, que o exemplo péssimo de São Paulo não seja copiado por outros estados e que o Congresso Nacional não venha a tributar o agro brasileiro, porque todos os nossos concorrentes são subsidiados e não são tributados, visto a Europa, Estados Unidos. Então, não podem tributar e tirar dinheiro do nosso agronegócio. É um apelo que eu faço. Ô, Silvio, eu tenho uma má notícia. Quer, né? Aumento de imposto. Tem uma má notícia. Eu sou totalmente contra qualquer aumento de impostos, mas haverá aumento de impostos no ano que vem. Em todos os setores, e se é que o Paulo Guedes não vai conseguir recriar a tal da CPMF, imposto digital, 0,2%. Por quê? A gente olha as contas públicas, estão absolutamente quebradas. O governo federal, os estaduais e os municipais vão encontrar formas de aumentar impostos. Desde o municipal com IPTU, reajuste líquido, o estadual com ICMS e o federal com o tal do novo imposto do Paulo Guedes. Prepare o bolso. A população aguenta isso? Amanda, a população não aguenta, mas a gente não aguenta há 500 anos, né, aqui no Brasil, pagar imposto. E continua pagando. Continua pagando e não tendo benefício em troca. Esse que é o problema. 12h34, horário de Brasília. Né? A gente continua a nossa conversa sobre perspectivas para 2021, ênfase no agronegócio. E aí eu puxo para a conversa o Rodrigo Constantino. Falamos aqui de perspectiva de aumento de impostos, né, no setor do agronegócio para o ano que vem, Rodrigo. E a gente não tem aqui benefícios em troca. Esse que é o problema, né? Como dizem, né, temos impostos escandinavos para serviços africanos do Estado, né? E ninguém aguenta mais isso. Mas, de fato, como lembrou o Luiz Arturo, o Estado está falido. Então, é preciso equilibrar as contas e o ideal seria cortar a despesa. Eu quero trazer um outro assunto também para apimentar um pouco e ouvir a opinião. A gente fala muito em pragmatismo, mas, infelizmente, a ideologia avança e acaba complicando a vida de quem produz num país que tem uma mentalidade muito
distorcida, né? Eu queria que eles falassem sobre essa questão das regras trabalhistas também no meio rural, porque já foi mencionado aí fazendas improdutivas que podem ser confiscadas. Isso é meio assustador, porque quando a gente fala em improdutivas, a gente imagina que não está fazendo nada, mas são critérios vagos, às vezes arbitrários, e o mesmo vale para a lei trabalhista. Aquilo que é considerado trabalho escravo hoje em dia, que pode tirar a propriedade de um dono, né? Muitas vezes as pessoas imaginam uma coisa análoga lá à escravidão. E não é nada disso, né? São vários itens que, se não cumprir ali, distância de cama, não sei o quê, já pode configurar. Isso gera corrupção de fiscal e um monte de coisa. Então, eu queria que eles falassem um pouquinho como é que está esse aspecto regulatório do setor. Você tem razão, Constantino. A legislação trabalhista, ela é muito rigorosa, muito minuciosa. A CLT é enorme e dificulta muito o trabalho no campo, que muitas vezes não tem um horário pré-definido. Você tem vacas produzindo leite, tem que ordenhar, seja sábado, domingo, feriado, de madrugada. Então, é uma grande dificuldade. Agora, o agronegócio, ele vem se adaptando a isso de que forma? Automatizando. Infelizmente, tirando o emprego do campo. Vejam a indústria da cana. Uma colhedeira de cana substitui 250 cortadores manuais. Então, qual que foi a ferramenta que o agronegócio usou? Tecnologia, equipamento, robotização. Hoje, as produtores de leite com maior sucesso trabalham com ordenhas robotizadas, automatizadas. Por quê? Porque a legislação trabalhista nossa é tão complicada que não houve outra alternativa a não ser eliminar emprego e usar máquina, equipamento para substituir. Evidentemente que, se a legislação for melhorada, o agronegócio vai empregar mais gente, porque vai poder ter à disposição uma legislação atual mais moderna. Então, o seu ponto é importante e por isso que o agro reagiu. Hoje, o agro emprega menos e a legislação tem culpa nisso. Mas, Bettencourt, essa não é a tendência de qualquer forma, em qualquer lugar do mundo? Quer dizer, mecanizar a produção? Porque isso sempre, por mais que você tenha uma legislação trabalhista mais flexível, e ainda assim o agronegócio emprega muito, né? Acho que 1/3 dos trabalhadores, 1 em cada 3 trabalhadores, mesmo com uma legislação mais flexível, dificilmente você vai vencer a produtividade de uma máquina como essa. Amanda, você tem razão, mas esse processo foi acelerado no Brasil, comparado com outros países, por causa da dificuldade de lidar com as regras trabalhistas. E mesmo com o capital mais caro no Brasil, a opção foi por automatizar. Poderia ocorrer em 10 anos, acabou ocorrendo em 2, 3 anos. Acelerou esse processo. E a gente tem uma pergunta sobre isso, aliás, da Betânia. Ela pergunta o seguinte: como vocês veem o futuro do agronegócio no Brasil em relação à era tectrônica e com a chegada do 5G? A gente tem uma agricultura digital, então, é isso? Olha, com certeza, eu tenho participado ativamente dessa área. Tem uma revolução tecnológica chegando. A conectividade hoje é a maior demanda no campo, porque sem conectividade você não participa, você não retém bons funcionários, você não tem acesso a essas tecnologias. Então, o setor vai investir na rede privada. Grandes produtores já estão montando rede 4G. E assim que o governo permitir, vão investir na rede 5G, porque as grandes operadoras não têm interesse em levar para o campo essa tecnologia. Então, o próprio setor, seja por cooperativas, união de produtores, grandes produtores, vai investir
e o Brasil vai liderar essa revolução tecnológica. E um exemplo simples de tecnologia, eu fiz um trabalho uma vez sobre isso, são os sensores no solo, né? Que indicam umidade, quantidade de água, se é necessário, se não é necessário. É super interessante. Exatamente. Luiz, te trazer aqui... Silvio, só nesse contexto, eu queria fazer um alerta aqui, que nós já estamos vivendo, não sei se o Bittencourt concorda, um apagão de mão de obra especializada em tecnologia no agronegócio. Porque é uma mão de obra muito sofisticada. E você tem que levar esse profissional muito qualificado, tirar ele do centro urbano e levar ele para o interior. Ou, através do 5G, ele vai pilotar aqui de São Paulo. E as máquinas são tão modernas que eu costumo brincar dizer o seguinte, o Silvio, todo mundo sabe, é um grande piloto de kart. Coloca o Silvio para pilotar um trator moderno. Não consegue. Não consegue. Tem que ser mão de obra especializada. E o Brasil vai ver um apagão de mão de obra. Nunca pilotei um kart, Luiz, mas tudo bem. Mas não era tão bom É um assim. grande nadador. Nadar é diferente. Vamos lá, Luiz, olha só, tem alguns espectadores nossos aqui também do YouTube mandaram, eu vou citar o nome de dois, não consigo citar todos aqui, olha, Samir Andrade, o Aderbal Rezende, perguntam sobre café, a safra do café nesse ano e também perspectivas para o ano que vem, evidentemente. Para o ano que vem são perspectivas melhores. Esse ano foi muito ruim por conta do clima, não foi isso, Bittencourt? O clima atrapalhou? Não, na realidade, o clima vai atrapalhar a safra do ano que vem. Vai atrapalhar? Vai. Este ano foi um ano de colheita alta. O café é bianual. A planta produz muito um ano e produz menos no ano seguinte. Então, a próxima safra, naturalmente, já seria menor. Mas ela foi muito afetada pela falta de chuva na época da florada do café, retenção do grão. Então, nós vamos ter uma safra baixa no ano que vem, principalmente café arábica, porque o robusta tem uma condição diferente, mas o café arábica, que é a grande maioria da produção brasileira, vai ter baixa produção, mas provavelmente vai ter preço elevado. Então, vai haver uma compensação com menos produção, mas com o preço mais elevado. 12h44, horário de Brasília. E tem uma pergunta aqui que chega para o Rodrigo Constantino. Pergunta do Percy Eduardo Alves. Constantino, pergunta o seguinte: como funciona o agronegócio nos Estados Unidos? É forte, é mais dependente? Acho que mais dependente em relação a subsídios e capital público, provavelmente, né? Eu acho até que o Bittencourt deve ter mais conhecimento que eu, mas assim, a percepção é de que é um setor muito forte, emprega cada vez menos por questões de avanço tecnológico também, é menos de 3% da população econômica ativa empregada no campo, mas é competitivo. Tem algum tipo de protecionismo, né? Inclusive, às vezes, contra produtos brasileiros, né? Então existe isso. Agora, é um setor forte. Eu acho que a grande ameaça que domina também a preocupação de muitos aí é essa questão mais ambientalista que vem colocando em xeque o setor, né? Eu fui para Orlando esse final de semana, voltei para uma estrada com muitas fazendas e só vi a placa do Donald Trump, né? O pessoal está meio preocupado, tanto que a Flórida deu vitória também para o republicano. Está meio preocupado com os democratas voltarem ao poder. E outra coisa que eu queria trazer para o assunto, se possível, Lacombe, é a questão de Israel. Israel está lá num deserto árido e hoje em dia virou exportador de produtos agrícolas, quer dizer, exportador de água. Porque as pessoas falam muito de água, fechar a torneira também, poupar água, mas a gente esquece que acho que uns 70% do consumo de água é para o setor do agronegócio, né? Pois é, tem perguntas aqui, o pessoal também preocupado, viu, Bittencourt e Luiz, com frutas, com o preço das frutas. Tem até perguntas sobre laranja, né? Laranja é um case, né? O Brasil tem uma potência, especialmente no interior aqui de São Paulo também, né? Não, sem dúvida. No caso da laranja, o Brasil é o maior exportador e produtor mundial, mas é uma cultura que tem sofrido muito com doenças, com dificuldades. Então, a produção global, ela é restrita. Então, a demanda externa tem sido muito elevada e acabou puxando o preço no nosso mercado local. Agora, outras frutas, é uma boa notícia que o Brasil está diversificando e está aumentando muito a produção de outras frutas. Nós temos Pode dar um exemplo assim? Nós temos cases de sucesso, por exemplo, com melão. Hoje o Brasil, grande exportador de melão lá no Nordeste, um belo trabalho. Nós temos aqui
plantações de avocado aumentando, há uma tendência global de utilizar mais. Então, a gente vê muito investimento na área de frutas e uma demanda interna importante, mas uma participação insignificante nossa no mercado global. O Brasil pode crescer muito em exportação de frutas. A China mesmo só abriu um pouquinho agora, era fechada para o Brasil. Tem um potencial de bilhões de dólares de exportação que o Brasil pode ir acessando. Então, frutas é um setor que o Brasil vai crescer muito e vai diversificar muito a pauta. É muito importante. Bettencourt citou a China de novo e tem uma pergunta do Leandro Johan. Pergunta o seguinte: qual será o efeito dos recentes investimentos da China na África, no agronegócio brasileiro? É possível competir com a China, com esses investimentos que ela está fazendo na África, para a produção de alimento? É possível sim, porque o Brasil é líder na agricultura tropical. Nós temos tecnologia muito melhor do que a China, que pouco conhece da agricultura tropical. E na África, a China vai enfrentar outros desafios. Não existe uma mentalidade empresarial, não existe tradição de agricultura de alta tecnologia. Então, o projeto da China na África é de longo prazo. Nos próximos 10 anos, não vai afetar o Brasil. É uma semente que os chineses estão plantando para daqui a 10, 20, 30 anos. A gente quase não falou de duas peças importantíssimas para o agronegócio brasileiro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, não é não, Silvio? Tem que falar dos dois. Exatamente, sem dúvida, né? Porque a gente falou muito aqui em tecnologia, aumento de produtividade e, evidentemente, de competitividade do nosso agro, que vai muito bem. Mas uma grande demanda, a Bettencourt e Luiz, sem dúvida nenhuma, evidentemente estou falando aqui do produtor, é o escoamento da sua produção. Por exemplo, o escoamento de grãos. E muita coisa tem acontecido nesse governo pelas mãos do ministro Tarcísio. Um exemplo, o asfaltamento da BR-163, que reduziu o valor do frete, por exemplo. E também todo o aporte e aquilo que virá na malha ferroviária, especialmente com a Ferrogrão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse papel do Ministério da Infraestrutura para o agronegócio e também sobre a interlocução com o governo federal. Olha, o ministro Tarcísio é excelente. Ele tem feito um trabalho extraordinário e ganhou a confiança da iniciativa privada e do agronegócio. Então, hoje, nós temos dentro do agronegócio um grande interesse em investir, seja em portos, seja em ferrovias e em hidrovias, porque confiamos no modelo de implantação das todos esses programas do ministro Tarcísio, né, de parceria, de privatizações, concessões. Então, achamos que ele vai desobstruir aquelas obras importantes, como a Ferrogrão, por exemplo, que antigamente ficavam emperradas na questão ambiental e não andavam. Ele tem competência e vai colocar isso aí, e o Brasil vai usufruir de um frete melhor, mais competitivo. Então, o agronegócio apoia e está entusiasmado com o seu trabalho. Dois ministros importantíssimos, né, Luiz? Sem dúvida, Lacombe. A melhor contribuição que o governo pode dar para o setor do agronegócio é chamar o setor privado para comandar a infraestrutura. Então, concessões de portos, ferrovias, menos infraeros, menos Valex e mais setor privado. Rodrigo Constantino, você tem um tempinho aí, vamos lá. Total apoio, né? Eu lembro que eu já tinha escutado antes que para tirar uma saca do interior de Mato Grosso para o Porto de Santos era mais caro do que mandar de Santos para a China, né? Então é fundamental esse trabalho que o ministro Tarcísio tem feito, né? Aliás, hoje ele já anunciou que vai inaugurar, ele erra o prazo às vezes, ele vai inaugurar com uns 6 meses de antecedência uma ponte, né? Então ele continua sendo o grande pavimentador e todo o meu reconhecimento também ao trabalho da ministra Tereza Cristina, que tem feito esse trabalho importante, né, de diplomacia, porque a China, de novo, é o principal cliente, mas é aquela ameaça geopolítica que eu acho que a gente não pode ignorar. Então é preciso ter algum tato nessa questão aí, eu acho que a ministra está tendo.
Bittencourt, para a gente amarrar então, perspectivas para 2021 boas. Excelentes. Nós estamos hoje, na Fiesp, nós fazemos o índice de confiança do agronegócio. E esse índice de confiança bateu o recorde histórico. Foi 127 pontos, mediana 100, 127, muito confiante. Então hoje nós temos o produtor com confiança, temos crédito, temos mercado, temos preço, tem tudo para dar certo. Só tem uma coisa que traz uma certa indefinição e insegurança, que é o clima. Mas cada vez a tecnologia vem melhorando, inclusive para lidar com um clima mais adverso. Então o agronegócio vai continuar crescendo em 2021. Roberto Bittencourt, Luiz Arthur Nogueira, Rodrigo Constantino, muitíssimo obrigado. Amanda, Silvio, pessoal que acompanhou o programa, ao vivo na TV, pelo YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, muitíssimo obrigado. Amanhã a Opinião no Ar está de volta às 11h45 da manhã. Até lá.